Bom dia, pessoal. É um prazer mais uma vez poder estar falando com vocês. Lembrando que ainda vamos continuar assim por um bom tempo, né? Afinal de contas, estamos ainda passando pela crise, talvez penso eu, e também os especialistas, conforme a gente vai pesquisando, né? Uma das piores crises aí brasileiras, né? Ou nos últimos tempos, tá? Bom, esse vídeo aqui, ele vai ser rapidinho, prometo não tomar muito tempo de vocês, porque é apenas um comentário da aula de terça-feira, se não me engano. Então, vamos lá. Bom, a aula de terça-feira ela foi uma aula mais técnica, né? Ela não foi uma aula onde buscou levar uma grande reflexão sobre a filosofia, e sim mostrar algumas características que podem, de certa forma, conceituar, ou seja, não definir, mas conceituar, dar alguma ideia do que é filosofia. Bom, vamos partir então da primeira premissa, da primeira ideia. Filosofia. Falando numa questão mais técnica, a palavra filosofia ela é de origem grega, ou seja, aí já entrega aonde ela nasceu, né, onde ela surgiu, propriamente dito, né? Ela surgiu na Grécia Antiga, por volta do século 7, 5 a.C. Sabemos que a filosofia ela vai surgir no momento de transição da sociedade, né, de transição do ser humano, o homem cada vez mais se aprimorando, cada vez mais buscando, de certa forma, explorar o lugar que vive, o local que ele vive, né? Ou seja, ele não só vai ficar ali dentro das suas fronteiras, mas esse homem vai começar a explorar além dessas fronteiras. Então, essa postura, essa tomada essa tomada de comportamento do ser humano vai fazer com que o processo filosófico possa aí se desenvolver. Mas vamos para a questão técnica, né? Bom, se nós pegarmos a palavra filosofia e dividirmos essa palavra em duas partes, filo, né? E depois sofia, nós vamos obter o seguinte significado. Filo, do grego, significa amor, amante, amigo, aí depende da tradução de quem faz, né? Mas vamos ficar como amor. Tá? E sofia, vem de sofos, que significa sabedoria. Então a palavra filosofia quer dizer nada mais, nada menos do que amor à sabedoria, né? Então aquele que se predispõe a investigar, aquele que busca a sabedoria, aquele que busca se aprimorar, ele acaba sendo um amante do saber, amando o saber, né? Isso nós sabemos que o amor ao saber é muito importante porque amplia os nossos conhecimentos, amplia os nossos horizontes, amplia as nossas visões, né? Ou seja, a gente sai da ignorância, como eu falei no vídeo anterior, e para a luz, né? Saímos da caverna tão falada em Platão, um mito tão falado em Platão, para a luz, tá? Então a palavra filosofia significa amor à sabedoria. Um segundo ponto que eu queria tocar aqui é justamente as características da filosofia. Bom, quando se pergunta o que é filosofia, ou seja, não pela palavra, mas o que compõe, o que ajuda a estruturar a filosofia, a primeira palavra que todo mundo diz é reflexão. De fato, né? A filosofia ela se vale da reflexão. Porém, eu gosto de deixar bem claro, antes de partir para uma explicação do que é reflexão, que a reflexão não é apenas uma atividade da filosofia. Tá? Afinal de contas, a reflexão, a gente encontra a reflexão em todos os setores, em todas as áreas, na química, na física, na matemática e etc. Ou seja, na gramática, na literatura, né? Ou seja, a reflexão não é uma arma, né? Ela não é apenas um atributo da filosofia. A reflexão, ela está em todas as áreas. Tá? O que é refletir? O que é reflexão? A palavra reflexão ela vem do latim relectare, né? Que significa voltar para si, né? Voltar atrás. Então, o que seria refletir? Ou toda vez que nós estamos refletindo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos voltando atrás, nós estamos examinando os nossos pensamentos, nós estamos examinando as nossas ideias, né? Para, assim, poder saber se realmente nós conhecemos de fato algo ou não. Tá? Então, reflexão o que é? É um ato de voltar atrás, é um exame daquilo que nós sabemos, como também daquilo que nós não sabemos. É você, de certa forma,
procurar aprofundar cada vez mais nas coisas que estão à sua volta, ou aprofundar cada vez mais no seu pensamento. Isso é refletir, tudo bem? Então, reflexão é um voltar atrás. Bom, além da reflexão, né, que é um atributo muito importante da filosofia, né, outros pensadores, outros filósofos também vão, ao longo do tempo, procurar trazer características que possam, de certa forma, estruturar a filosofia, ou seja, dar a ela um corpo mais sólido, mais forte. Um desses filósofos, um desses pensadores, eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, é um pensador chamado Demerval Saviani, filósofo, professor da Unicamp, uma pessoa de muita expressão no cenário nacional. E o Demerval Saviani, ele fala o seguinte, que a filosofia, ela é, de certa forma, composta de 3 itens, 3 características, né? A primeira, ele fala que a filosofia é uma reflexão radical, né? Lembrando, reflexão é voltar a si, voltar atrás, é uma reflexão radical. O segundo ponto, ele fala que a filosofia é uma reflexão rigorosa. E o terceiro ponto, ele fala que a filosofia é uma reflexão de conjunto, né? Então vamos para o primeiro item aí. A filosofia, ela não é, quando fala assim, filosofia como reflexão rigorosa, eu estou querendo dizer que a filosofia, ela é, de certa forma, ela vai procurar o quê? Ela vai procurar refletir de forma sistemática, ou seja, de forma profunda, para que não possa levar o indivíduo, para que a gente não possa cair nas armadilhas das más interpretações. Ou seja, o que é algo rigoroso? É você se atentar em relação às ideias e é você ter uma visão mais crítica, postura mais crítica daquilo que está acontecendo, né? Daquilo que você está examinando e você se aprofundar. Isso é ser rigoroso. Então, quando você é rigoroso com aquilo que você está examinando, com aquilo que você está fazendo, quer dizer que você não vai se perder com aquilo que está ao redor. Você vai ter uma postura linear, né? Você vai cada vez mais além. A outra ideia, que é o primeiro item, que a filosofia é uma reflexão radical, é quando radical não é no sentido corriqueiro da palavra. Radical, queremos respostas prontas, acabadas, e as coisas são assim porque são assim. Não, a filosofia ela preza de uma reflexão radical no sentido de que ela vai, de certa forma, desenvolver um pensamento lento e gradual, né? Ou seja, ela vai, ao desenvolver um pensamento lento e gradual, você vai buscar, de certa forma, não apenas enxergar o todo, mas você vai enxergar partes por partes do problema, para que você possa depois chegar nesse todo com uma conclusão ou com uma resposta mais plausível, mais de certa forma, mais acertada com relação àquilo que você está querendo. Então vamos lá. Então, radical não é ser corriqueiro, é um pensar lento e gradual, é um pensar, de certa forma, crítico, né? É você estar ali buscando cada vez mais, não se prendendo ao que está ao redor, mas, de certa forma, pensando linearmente para que você não possa cair nos erros das más interpretações, tá? E outra questão é a filosofia uma reflexão de conjunto. Por que de conjunto? Porque não basta você pensar somente nas partes, você tem que, de certa forma, pensar no todo, né? Então, de conjunto, a filosofia ela não pensa em apenas uma única coisa, uma única ideia. Não, a filosofia ela vai buscar entender tudo aquilo que nos cerca, ou seja, ela vai procurar interpretar a realidade. Então, só voltando para recapitular, para não ficar uma coisa muito chata e muito longa, né? Então, filosofia é a palavra de origem grega, que surgiu lá por volta do século 7 e 5 a.C. A filosofia ela tem uma característica que é a característica do ato de refletir, né? Então, eu disse que reflexão ela não é apenas pautada no campo da filosofia, porque não é uma arma somente filosófica, mas a filosofia pegou para si, né? Falei que reflexão é um voltar para si, né? Um autoexame, examinar profundamente, e depois eu
falei sobre a questão do Derival Saviani, professor da Unicamp, como eu já disse, que ele coloca aqueles 3 itens. Filosofia é algo radical, rigoroso e de conjunto, né? Radical é algo que não é corriqueiro, você vai ter um pensamento lento e gradual, para que você não possa cair nas armadilhas das más interpretações. Ela é rigorosa, porque ela vai fazer com que você realmente busque ir além das aparências, para que você não se engane. E ela é de conjunto, porque ela vai buscar entender o todo e não somente as partes. Tá? Outro item tratado na aula de terça-feira pelo Centro de Mídia foi a questão da filosofia de vida. Né? Eu lembro muito bem que a pessoa que estava lá explanando, a professora, falou uma frase, né, que é muito conhecida por quem trabalha com a filosofia. É uma frase do Antonio Gramsci, filósofo italiano, de que todos nós somos filósofos. Né? De certa forma, o Gramsci, ele explanou, né, essa frase, ele disse isso, de todos nós somos filósofos, e eu concordo. Né? Quem seria eu para discordar de Gramsci, né? O que seria? Por que ele fala que todos nós somos filósofos? É porque todos nós, enquanto seres humanos, uma das características que a gente se vale, ou que nos torna cada vez mais humanos, é a capacidade de pensar. E já que o pensamento é um atributo da filosofia, né, e é um atributo também que caracteriza nós enquanto seres humanos, então todos nós somos filósofos, porque todos nós temos a capacidade de pensar, de refletir. Né? É lógico que o Gramsci, né, quando ele fala que todos nós somos filósofos, ele, de certa forma, ele está generalizando para que a gente possa entender o quê? Que é importante com que a gente faça o exercício da reflexão, né? Faça o exercício de buscar ir além das aparências, ir além daquilo que os nossos olhos vê. Né? Porém, há uma diferença aí entre os filósofos que são catedráticos e acadêmicos e nós, enquanto réis mortais, filósofos da nossa vida cotidiana. Né? Porque o filósofo que trabalha com a filosofia, aquele que se debruça em tentar entender e interpretar os textos, né, os grandes textos, ele vai buscar o quê? Fazer uma interpretação mais sistemática. O que é uma interpretação mais sistemática? Né? Ele vai organizar o pensamento, ele vai organizar as suas ideias e vai, de certa forma, buscar entender todos os pontos e vírgulas que determinada teoria está colocando. Já nós, enquanto filósofos do cotidiano, a gente pega e a gente vai lá buscar, a gente busca o conhecimento, a gente busca interpretar alguma coisa. Só que quando nós não encontramos uma resposta para aquilo que nós estamos querendo no momento, a gente logo desiste de refletir, a gente logo desiste de pensar, né? De pensar naquilo. A gente começa a pensar em qualquer outra coisa, na cerveja, no guaraná, na paçoca, na coxinha. Né? Que bom que seria uma coxinha agora, né? Apesar de ser muito cedo. Então, espero que fique claro para vocês. Filósofo acadêmico, que é aquele que se serve da filosofia, ele pensa sistematicamente, rigorosamente, radicalmente, ele busca aprofundar no pensamento. O filósofo do cotidiano, ele é aquele que pensa, reflete. Com certeza, fazemos isso. Porém, quando a gente não encontra uma resposta para aquilo que a gente está querendo, a gente logo desiste de pensar naquilo que a gente queria anteriormente e parte para uma outra coisa. Ou seja, nós, seres humanos, mortais, filósofos do cotidiano, a gente procura muito por respostas prontas e acabadas, né? E é necessário sempre frisar isso, gente, tá? Que não existe resposta pronta e acabada, tá? O que existe são respostas que podem, de certa forma, ao longo do tempo, serem, de certa forma, substituídas por outras respostas, né? E nós não podemos, como eu disse no texto anterior, nós não podemos nos sentir satisfeitos com essas respostas imediatistas, né? Porque muitas vezes que a gente busca por respostas imediatas, a gente acaba, de certa forma, empobrecendo a nossa intelectualidade, empobrecendo o nosso pensamento, empobrecendo o nosso conhecimento. Tá ok? É isso aí. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, assovia. E até a próxima. Abraço!